A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho trazido algumas mensagens breves, em torno de 10 minutos, e postado aí para milhares de pessoas. Mas, dado a profundidade disso que eu vou falar agora, eu creio que vai demorar bem mais, em torno de uma meia hora. Porque é um tema relevante também. Espero que você tenha paciência para investir esse tempo, para renovar a sua mente, viajar comigo pelas Escrituras. Creio que o Espírito Santo vai esclarecer ainda mais a sua fé. Vai ser bênção a gente poder meditar nesse tema. A Bíblia está aberta em Tiago capítulo 4, versículo 4. Eu quero trazer uma palavra chamada você não é deste mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo que ele está falando aqui não é as flores, planetas, mas é o sistema de pensamento desde a queda. O homem carnal pensa de maneira mundana. E o inimigo influenciou a Adão e Eva através da serpente, e hoje tenta influenciar também através da carne. Isso é mundanismo. O mundanismo é todo o pensamento que não está conectado com a palavra de Deus e prática. Lá em Tiago capítulo 3 diz que todo pensamento que não vem do céu, que ele é apenas humano, ele é demoníaco. Então, passa a ser adultério à medida que nós nos entregamos ao Senhor e somos do céu. Em Efésios 2,6 diz que o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito, está sentado na direita de Deus Pai nos céus. Estamos aqui nessa terra como embaixadores celestiais. Estamos neste mundo de passagem, mas somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é a nossa pátria é no céu. Passa a ser adultério espiritual quando nós trocamos a mentalidade do espírito, os valores do espírito, pelo ponto de vista do homem caído. Jesus foi tentado em 3 áreas. Quando o homem começa a ser avarento e amar ao dinheiro, ele passa a ser um adúltero espiritual, porque ele está fazendo de Mamon a sua fonte e não o Senhor, Deus dos céus. Sabemos que todo embaixador recebe seus recursos do país de origem. O salmista diz no Salmo 87:7: todas as minhas fontes estão em ti. É adultério a avareza, é adultério a imundícia, o sexo fora do casamento, a impureza, usar o corpo de forma defraudada, com sensualidade, com sexo ilícito. Isto é, nosso corpo é templo do Espírito Santo, para a pureza, não para a impureza. E isto é plenamente possível porque o Senhor tem nos dado o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Se pedimos perdão, o Senhor perdoa, mas o Espírito Santo nos ajuda a obedecer e não cair. Outra forma de adultério espiritual, a soberba, querer aclamação dos homens, ser famoso, ser aplaudido, isto é, ser influenciado pela serpente, pois estamos aqui para agradar aquele que nos alistou, o Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui para recebermos fama e glória dessa terra, porque nós não somos dessa terra. A vanglória dessa terra, o aplauso das multidões não valem nada. O que nós estamos buscando é a aprovação de Deus naquele dia, servo bom e fiel. Amém, amados? Então é adultério espiritual buscar a fama, buscar a avareza, buscar a impureza, se entregar à preguiça, se entregar à carnalidade, aos ídolos. Quantos que estão na igreja e não sabem o que é mundanismo, sabe? Hoje as igrejas não pregam contra isso porque perde membro, perde dizimista. O que vemos é
pouquíssimos cristãos têm a humildade de dizer: Senhor, revela-se algo em mim que te desagrada. As pessoas não consultam a Deus para ouvirem a Deus naquilo que precisa sair das suas vidas e ter um comprometimento com o reino. As pessoas sempre estão orando só pedindo coisas para esta terra, enquanto não tem compromisso nenhum com a santificação, nenhuma renúncia. Muitos púlpitos não estão ensinando isto. Então, o que vemos, isso gera um povo adúltero, um povo misturado com o pecado, o mundanismo, os ídolos, um povo morno que Deus vai vomitar. Hoje a igreja não consegue discernir o que é mundanismo. E Deus chama de adúlteros aqueles que querem ser amigos das coisas que são pecaminosas deste mundo. Amam mais os prazeres do pecado, as trevas, do que a luz. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Desde que Adão e Eva repassaram este mundo para o diabo, este mundo jaz no maligno. É o que diz 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, com letra minúscula. O mundo jaz no maligno. Deus só age através daqueles que se enchem do Espírito Santo e dão lugar ao seu Espírito. Deus age no Espírito. É claro que Deus opera neste mundo em todas as áreas. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas Deus governa através daqueles que estão no Espírito. Quase todos estão na carne desde a queda de Adão e Eva. Então o mundo jaz no maligno porque o alimento da serpente é o pó. O homem, na sua condição humana, na sua carne, na sua linha de pensamento, ele dá lugar ao inimigo, da legalidade, ao pecado e a contaminação, os espíritos imundos. Vemos então que o Senhor governa nessa terra apenas através daqueles que estão cheios do Espírito. Deus não age livremente na terra, que está contaminada desde a queda de Adão e Eva. Por isso Deus fará novos céus e nova terra. Então este mundo, tudo que acontece não vem de Deus. Muitos falam: Deus está irado, por isso está mandando furacão, tufões, vendavais. Não, o mundo está sofrendo e gemendo, como diz Romanos 8, por causa da queda de Adão e Eva. Isso que está acontecendo aí não é Deus. Nós podemos ver no livro de Jó, no capítulo 1, que quem destruiu, mandou vendaval e matou todo mundo foi o diabo. Então o diabo, por causa da legalidade do homem que permanece no pecado, não recebe o Senhor Jesus Cristo, o diabo tem encontrado brechas para matar, roubar e destruir. Foi o diabo que mandou aquele vento para tentar afundar o barco de Jesus. E ele repreendeu, porque ele viu que não era Deus. Jesus sabia que aquilo ali não era o Pai. Então o mundo jaz no maligno. E o maligno age livremente, porque há muitas pessoas na carne. Já no Espírito são poucas. E através desse remanescente, Deus opera na terra. Deus opera na terra através daqueles que estão cobertos com o sangue de Jesus, para a glória dele. Então, muitos falam da soberania de Deus. Deus, ele é soberano sim, queridos. Mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Por isso, ele não interfere, a menos que o homem... Veja como Deus é humilde, ele escolheu assim. O homem se una a ele em propósito e visão. Jesus era assim, por onde ele passava, ele liberava o Espírito para produzir a vontade do Pai. A vontade do Pai estava muito clara, você podia ver. Ele curava os enfermos, libertava os cativos, multiplicava o pão aos famintos, restaurava as famílias enlutadas. Então, nós vemos que a obra de Deus é uma obra de restauração. Deus criou o mundo, o diabo deformou. E agora Deus está recriando através do seu corpo, que é a igreja. Deus opera através da igreja, Efésios 3:10. Então, o Deus desse século é o diabo que está agindo livremente. E quando nós nos cobrimos com o sangue de Jesus, o diabo não nos toca. É o que diz o Salmo 91, 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000, mas você não será atingido. Pode imaginar que é um guardado contra 11.000 caindo, isso significa que uma grande multidão, infelizmente, não está coberta com o sangue de Jesus e não está cheia do Espírito Santo. Pois essas são as condições para que Deus possa guiar um homem. Ele coberto com o sangue de Jesus, Deus tem acesso a ele. Sabe? Pelo sangue de Jesus, Deus pode vir até você. Lembra lá em Êxodo 12? Que por causa do sangue, Deus entrava e impedia que Satanás entrasse. Desde a queda do homem está contaminado, Satanás age e Deus precisou enviar Jesus para morrer na cruz, com o seu sangue nos limpar, para que o Espírito Santo pudesse entrar em nós, porque Deus não habita onde há imundícia. O homem estava contaminado desde Adão até Jesus.
O que vemos que o Espírito pairava sobre os profetas, mas não entrava dentro. Só entrou ali em Pentecostes depois que Jesus derramou seu sangue. Por isso nós vemos que uma pessoa coberta com o sangue de Jesus, Deus pode vir até ela. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode perceber essa presença e liberar essa presença. Portanto, é tão importante estar em Cristo, coberto com o sangue de Jesus, como andar no Espírito, ser cheio do Espírito, para que o Espírito possa guiar essa pessoa nessa nova vida que ela ganhou. A Bíblia diz, amados, lá em João 17, 14 até o 16, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque vocês não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Lembre-se disso, queridos, estamos aqui de passagem. Em João 15, 19, diz, se vocês fossem deste mundo, o mundo amaria vocês, o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes você escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, é por isso, queridos, que o mundo odeia você gratuitamente, tem antipatia para com você e te persegue. É por isso, porque você tem a marca do sangue de Jesus. Porque você é separado para o céu, você é escolhido, você é ungido, você é de Deus. Então, não temos aqui morada permanente. Em 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6, assim, do mundo são, está falando das outras pessoas que estão aqui, ó. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Você vê como eles prestam atenção? Tudo que o mundo produz, os mundanos prestam atenção. Tudo que acontece na mídia, os mundanos estão atentos àquilo. Eles não estão atentos à palavra, ao Espírito, ao propósito de Deus. Deus nos chama para nos encher do Espírito, curar enfermos, libertar cativos, pregar o evangelho do arrependimento. Não, o mundo não está atento à voz de Deus. O mundo está atento à voz do maligno. Então, o mundo fala e os mundanos escutam. Aí ele diz no versículo, olha só, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto nós conhecemos quem tem o Espírito é verdade, quem tem o Espírito do erro, porque aquele que é do mundo, ele não vai entender e não vai aceitar as coisas de Deus, porque parece loucura. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 12, que o Espírito Santo nos foi dado para que nós entendêssemos o que temos recebido em Cristo, essa nova vida, esse novo compromisso com Deus, amém? Então o mundo fala e o mundo ouve, e o crente carnal, por não ouvir o Espírito, ele ouve o mundo, ele segue o mundo, o que está na mídia ele segue, o que está famoso ele aplaude, o que está ganhando o campeonato ele aplaude. Por quê? Porque ele não tem o discernimento de ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz que aquele que está cheio do Espírito, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Apocalipse diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O homem espiritual, ele ouve a Deus e aquilo que vem de Deus. O homem carnal, infelizmente, ele ouve o quê? Aquilo que o mundo promove na mídia. Ele está ouvindo, está falando. Crentes que estão na igreja impressionados com o mundanismo. Crentes que estão na igreja impactados com as coisas deste mundo. Impactados em avareza, em sexo fora do casamento, pornografia. Impactados em querer receber aplauso de multidão, né? Então o que vemos é isso. É uma mentalidade influenciada por demônios. O que nós vemos é que o homem espiritual discerne essas coisas. Mas ele não é discernido pelo mundo. O mundo vê ele como louco, fanático, né? Mas ele é lúcido. Por quê? Porque ele está ouvindo a Deus. Ele tem essa lucidez porque ele está sendo guiado por aquele que fez o mundo e nos deu um propósito, né? E aí diz lá também em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Está entre vocês, dentro de vocês. Então o reino de Deus é espiritual, queridos. Ele afeta a matéria, com certeza, afeta o corpo, afeta as finanças, afeta a família, mas ele é espiritual. As pessoas estão procurando que Deus haja nas circunstâncias primeiro, como Tomé, se eu tocar, se eu ver, se eu cheirar, aí eu creio. E aí acabo seguindo profetadas, falsos profetas, religiões que ficam cheias de... ideias loucas ao invés de seguirem a palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens deixarão de ouvir a palavra para ouvir homens que estão desconectados do cabeça, que é Cristo. Então o reino de Deus não vem primeiro no visível. O reino de Deus, ele está dentro de nós, é o Espírito Santo. Quando Deus diz assim, ó, buscai pois o reino de Deus, sua justiça, lá em Mateus 6,33. Aí ele diz assim, o reino de Deus é paz, amor, alegria, e o reino de Deus está dentro de vocês. Então é essa comunhão no Espírito
com o Espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele no Espírito. O que vemos então que o reino de Deus é Espírito. E primeiramente a prioridade do Espírito é salvar a vida das pessoas. Porque este mundo logo, logo vai tocar a trombeta. E este mundo se dissolverá. E o que nós vemos é que vai haver novos céus e nova terra. E aqueles que estão com as vestes brancas, com azeite transbordando, que tem Jesus no coração, escapará dessa condenação. Diz lá em João 5,24, que aqueles que creem em Cristo não entrará em juízo, em condenação. Já passou da morte para a vida. O que vemos então em Provérbios 3, 6 e 7 diz assim: reconhece Deus. Né? Olha o que ele está falando, reconhece Deus, lembra-te de Deus, inclui Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, então não siga a tua carne. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós vamos incluir Deus. O mundo é a prática da ausência de Deus. Já nós praticamos a presença de Deus. Tudo que nós fazemos, nós consultamos a Deus, nós convidamos Deus para participar, nós pedimos a misericórdia, nós tememos a Deus, nós respeitamos a Deus, nós andamos na presença de Deus. Veja a diferença que o Espírito gera. O mundo não está nem aí com Deus. Quando tem um apuro, coloca a mão na cabeça, ah, meu Deus, mas já esquece de Deus e volta para o mundanismo. Porque esse mundo jaz no maligno e tudo quer nos distrair da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus e fazer o contrário da vontade de Deus. Mas aquele que se enche do Espírito Santo, ele entende a mente do Espírito e ele procura cada vez mais pela graça ir praticando aquilo que é agradável a Deus. Em Lucas 19,14 diz assim: mas os concidadãos odiavam-no, falando de Jesus, e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então, o mundo não quer que Jesus reine na vida deles. Eles querem que quem reine na vida deles é o pecado. O máximo que eles querem de Jesus é um milagrezinho, sabe? As pessoas até podem ter um pouquinho de religião, só para ter aplacar a consciência, eu vou no culto ali para cumprir meu compromisso religioso, para Deus me dar uma bençãozinha, né? Uma vitóriazinha. Mas eles não querem que Jesus reine na sua vida, na sua mente, em todas as áreas da sua vida. Eles não querem se entregar para que Jesus seja Senhor. Muitos querem Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor, poucos querem. Então esses aqui disseram: vamos matar o filho herdeiro, porque nós não queremos que esse reine sobre nós. E aí Lucas 19, lá no versículo 27, Jesus diz: amarrai mãos e pés, né? Sejam destruídos esses que eu não reinei sobre. Irmãos, é muito importante que tenhamos um coração conquistado por Deus. Que Deus possa reinar sobre os nossos pensamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo entendimento, né? Reinar sobre as nossas emoções. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Amará o Senhor teu Deus com todas as suas forças, né? Nossa consagração, nosso corpo, a nossa renúncia. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Então o que nós estamos vendo é que essas pessoas não queriam que Jesus reinasse. Elas queriam o quê? As trevas. Em Provérbios 21,4 diz assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Então, amados, a escolha de Adão e Eva fez com que até a terra fosse amaldiçoada. Então, tudo é pecado. Até quando você vai comer, você ora e abençoa o alimento. Por quê? Porque este mundo jaz o maligno. Às vezes aquela roupa lá que você comprou já está cruzada, já está imacumbada. Aquela comida que às vezes o vizinho dá, o parente, o amigo, a pessoa já pensou um pensamento ruim. Por isso, nós somos separados, nós somos dos céus. E o que nós comemos, nós abençoamos. E aí, como diz 1 Timóteo 4,5, que quando nós oramos, não tem macumba, não tem mais feitiçaria, não tem mais nada. Porque a bênção do Senhor destrói tudo isso. Amém, amados? Creia que através da oração tudo pode ser santificado. Então ele está dizendo aqui que tudo neste mundo é pecado. Tudo está contaminado, queridos. Então o Senhor não quer que nós saímos deste mundo, sabe? Mas Ele quer que nós vivamos neste mundo como cidadãos celestiais cobertos com o sangue de Jesus, amém? E andando no Espírito Santo, trazendo o reino de Deus, né? As boas notícias do céu. É claro que se manifesta no material, mas isso é secundário. Em João 18,36 diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Tá vendo? Então, eles queriam um Messias como Davi, sabe? Um guerreiro que livrasse Israel de Roma.
Então eles esperavam um homem forte que viesse quebrando tudo, e veio Jesus no jumentinho humilde. Eles não entenderam a primeira vinda de Jesus, porque a primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro para morrer por nós, e na sua próxima vinda, né, ele virá aí para julgar as nações, né? O que vemos então é que nós entendemos que o reino de Deus não é deste mundo. Jesus não veio aqui para ser popular na carne das pessoas. O evangelho nunca vai ser popular para a carne. Só aqueles que têm o Espírito receberão e verdadeiramente seguirão esse evangelho, porque ele é revelado, ele é mistério. O mundo não entende, não aceita. Então o que eles queriam era um Messias carnal, humano. Olha o que diz lá em João 16, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tomaram a retirar-se, ele só para o monte. Quando Jesus viu que aquela multidão vinha para tentar fazer rei aqui na terra, colocar uma coroa de ouro nele, dizer: Jesus, você multiplica pão, Jesus, você é uma pessoa maravilhosa, nós queremos que você reine sobre Israel, destrua Roma. Jesus falou: não, vocês não estão entendendo, o meu reino é espiritual. Vocês estão pensando que o meu reino é como esses aqui das nações, o meu reino é eterno. Então veja que interessante, alguns não queriam que Jesus reinasse espiritualmente, e outros queriam que Jesus reinasse materialmente. Hoje todo mundo quer isso, um Jesus que abençoe, um Jesus que dê vitória, mas ninguém quer um Jesus que reine e que nos ajude a vencer o pecado, a carne, o mundanismo, um evangelho de cruz, de renúncia, de santificação, de comprometimento com o reino. Que eu e você possamos estar nesse evangelho verdadeiro, amém, queridos? Que essa palavra possa ter guarida no seu coração e no meu, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.